Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Estamos aí, estamos chegando, vamos esperar as pessoas chegarem, né, para a gente poder fazer a nossa reflexão, para a gente ter o nosso momento. Hoje a leitura é grande, Quem é que chegou? Ô Djalma, oi Doraci. Paz e bem. Tudo tranquilo aí com vocês? Conta aí pra mim se tá tudo bem pro lado de vocês aí. Estão com muito frio? Estamos bem. E vocês? Estamos tranquilos. Estamos bem aqui, todo mundo em casa, todo mundo bem, né? Estamos com frio, né? A gente está aí, né, esperando as coisas melhorarem. Vai demorar ainda, mas vamos esperar, né? E aí, tá muito frio aí pro seu lado? Nós estamos aí, vamos esperar mais um pouquinho, vamos seguir até esperando o teste 37, né? Vamos esperar da 37 para a gente começar. Mas nós estamos bem, graças a Deus. Está frio, mas estamos agasalhados, é verdade. É verdade, tem gente que não está agasalhado, né? É uma situação complicada. Aqui em casa, sabe, se a gente fechar as janelas, a casa fica relativamente boa. O problema é se a gente deixar as janelas abertas. Aqui tem um monte de janela enorme, sabe? Então se você deixar as janelas abertas, já viu, né? Vamos acompanhar um pouquinho, esperar mais um pouquinho, só para a gente começar. A Igreja do Brasil hoje pede que nós rezemos, né? Atingimos 500 mil mortos. Então, hoje, se vocês puderem em algum momento rezar, seria importante.
Hoje vou na igreja às 18 horas. É bom, é bom. Toma cuidado, usa máscara, álcool, mas eu sei que você é responsável, Djalma, né? Mas aproveita e faz uma oração por todos esses que faleceram, né? Aproveita, faz, inclui essa oração, né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um ou amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da sua própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe o que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, entrou o Wanderson. Oi, Wanderson. Paz e bem. Djalma está dizendo, amanhã as igrejas vão tocar os sinos em homenagem aos 500 mil mortos. É verdade. Bom, o texto de hoje é um texto muito grande, é um texto muito denso. Tem muita coisa para ser falada nesse texto. E assim, não dá para a gente fazer toda essa reflexão no tempo que a gente separou para a nossa live, que é mais ou menos meia hora. Então, a gente vai fazer uma visão geral, vou trazer algumas coisas, algumas pistas para as reflexões de vocês, né? E é claro que em outros momentos, em outras vezes que a gente retornar esse texto, eu vou aprofundar uma coisa a mais, uma coisa a menos. Mas algumas coisas são essenciais aqui, né?
E eu resolvi colocar aqui como o nosso, oi Maria Alice, paz e bem, como nosso tema, servir e confiar. Sabe, porque, na verdade, teria mais uns 3 ou 4 temas, mas não dá para a gente colocar tudo, né? Mas algumas coisas são importantes, não dá para a gente abrir mão. Primeiro é o conceito de servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso é muito importante porque nós temos uma tendência a achar que isso é possível. Na verdade, existem algumas pessoas, inclusive, que usam a religião para ganhar dinheiro. E Jesus está colocando muito claramente que não é possível servir aos dois senhores. E às vezes, quando a gente coloca isso, as pessoas viram e falam assim, mas Bernardo, Deus quer que todos sejam pobres? Sabe, esse é o problema dessa nossa reflexão. Porque, na verdade, a gente precisa entender que se existir uma real partilha, se existir uma real solidariedade entre toda a humanidade, dividir os bens não significa que todos serão pobres. Só para vocês terem assim, uma ideia do que a gente está falando, né? O 1% mais rico desse país ganha mais que os 50% mais pobres. E eu não estou dizendo ganha mais R$1 ou R$2, não. Eu estou dizendo ganha mais várias dezenas de vezes. Então, a gente está falando de um grau de riqueza que é gigantesco. Aliás, de vez em quando a gente vê nas reportagens por aí, né, pessoas que têm carros caríssimos, joias caríssimas, quadros caríssimos. Isso é absolutamente sem sentido. Não que uma obra de arte não tenha o seu valor, mas uma obra de arte não pode valer, por exemplo, o dinheiro que 5, 10, 20 famílias têm para viver 2, 3 anos. Não pode, né? Só que nós fomos educados a entender que é importante ter dinheiro. E não é importante só ter dinheiro, como ter muito dinheiro. Se você não tem dinheiro demais, não está bom. Então, a gente entra ainda numa situação pior. Que as pessoas que, para ter dinheiro, elas estão dispostas a tudo. Então, elas fazem qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Entrou alguém aqui, que eu não sei quem é, a Fabrícia. Seja bem-vinda, Fabrícia, paz e bem. E o que Jesus coloca é que você não pode viver uma vida assim. E de vez em quando eu vejo as pessoas falando, porque é muito gozado como algumas pessoas fazem uma interpretação literal da Bíblia, mas só quando desejam. Quando está nessa parte, né, que Jesus fala que não pode fazer acúmulo de riqueza, como ele falou ontem, quando Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, as pessoas viram, não, isso é um momento, é aquele contexto histórico, é um sentido figurado, a gente tem que ver se é uma mensagem para o indivíduo ou para a sociedade, sabe como é que é. Só que, por exemplo, tem muita gente que quando vê Paulo na carta que diz que a mulher não deve falar na igreja,
ou que a mulher deve ser submissa na igreja, eles falam assim, está escrito aqui na Bíblia. Ou seja, em determinados momentos a leitura tem que ser literal, em determinados momentos a leitura tem que ser interpretada. Né? Por quê? Porque é incômodo a mensagem de Jesus que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Tanto é incômodo que Jesus faz uma alegoria. Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Observa que Jesus não fala assim, sejam como os pássaros do céu. Ele não fala assim, sejam como os lírios do campo. Jesus fala claramente para nós olharmos, para nós nos inspirarmos, para nós entendermos. E o que ele fala é uma coisa que nos lembra. Deus não deixa as aves um só dia sem alimento. Mas nós temos pessoas hoje sem alimento. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que há pessoas que preferem servir ao dinheiro do que a Deus. E essas pessoas, pela sede do dinheiro, retiram a comida daqueles que estão na miséria. Sabe, isso é tão duro que Santo Ambrósio de Milão, né, que foi o bispo de Santo Agostinho, ele diz assim, se o teu irmão faminto te pede comida e tu não dá, és réu de homicídio. Santo Ambrósio era advogado, então ele usa uma linguagem jurídica. Então ele fala assim, se o faminto te pede comida e tu não dás, és réu de homicídio. São Basílio, também pai da igreja, fala assim, o calçado que tem na tua casa é aquele que tu roubou do descalço. A comida a mais na sua despensa é a que você tirou do faminto. Ou seja, a igreja sempre reconheceu a função que nós temos de cuidar dos miseráveis, de cuidar dos que passam fome, dos atender aqueles que precisam. A igreja sempre falou isso. Entretanto, algumas pessoas preferem servir ao dinheiro e não ao Deus. Quero servir ao dinheiro, não quero servir a Deus. Quero garantir que eu tenha dinheiro até cansar, mesmo que os outros passem fome. Observa que aqui Jesus não diz assim, copia as aves do céu, copia os lírios do campo. Não. E Jesus fala claramente que nós devemos olhar, ver o que é o exemplo deles. O exemplo deles é o exemplo de confiança. Eu confio em Deus. Eu sei que mesmo nos momentos difíceis, Deus vai estar comigo. Eu sei que se depender de Deus eu não passo fome, se depender de Deus eu não fico doente, se depender de Deus eu passo frio. Mas se eu estou doente, se eu estou com frio, se eu estou com a minha vida ameaçada, com a minha dignidade retirada, se eu estou morto, como nós temos hoje 5.022 pessoas mortas pela Covid, eu tenho que entender que isso não vem de Deus. Que isso vem daqueles que preferiram servir ao dinheiro e não a Deus. Que preferiram servir à morte e não à vida. Que preferiram seguir o preconceito, a discriminação, o ódio
e não o amor. É muito claro essa colocação. E ele vai até além, né? Porque ele fala, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Sabe, às vezes é complicado entender isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque, como eu falei domingo, o reino incomoda, porque o reino denuncia. O reino vira e fala, isso é errado. Você está servindo ao dinheiro, você está servindo à morte, você está servindo ao preconceito, à discriminação, à exclusão. O reino fala isso. Mas é muito interessante quando fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque a justiça não é legal. A justiça não é lei. A justiça não é moral. A justiça é uma forma de agir. É uma forma de pensar. É uma ética. A justiça que Jesus aqui fala é uma postura ética, caracterizada por dar a cada um conforme a sua necessidade. E essa é a justiça do reino de Deus. E por isso, eu tenho certeza que se eu procurar o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto me será dado em acréscimo, porque isso é a justiça. Eu olhar e falar assim, qual é a necessidade do Bernardo? Então eu vou dar essa necessidade para ele. Qual a necessidade da Maria Alice? Eu vou dar a necessidade dela. O problema é que como os recursos são finitos, alguém tem que abrir mão de algum recurso para que os outros tenham. E como eu falei no início, que 1% da população desse país, por exemplo, retém mais riqueza que várias dezenas dos 50% mais pobres, isso significa que os grandes ricos têm que doar aos pobres. Não por ser caridade. Não por ser caridade. É muito interessante que tem uma frase numa das encíclicas, não é uma encíclica não, é o decreto da ação apostólica do leigo, que fala assim, nem se dê por caridade aquilo que é de direito por justiça. Então, não é caridade dar comida ao faminto, porque ele tem direito a isso por justiça. Não é caridade dar a roupa ao que está sem roupa, ou que a roupa está em péssimo estado, porque ele tem direito a isso pela justiça. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. A justiça dos homens cumpre a lei, cumpre a regra. A justiça de Deus é olhar para cada um e cada uma, ver o que cada um e cada uma necessita, precisa e dá a essa pessoa. Sabe, a gente só pode realmente acreditar na justiça divina se a gente acredita que não pode servir a dois senhores. E para a gente trilhar esse caminho, onde a gente escolhe seguir ao Senhor Deus, mesmo sabendo que vai ser difícil, a gente confia na justiça. E por isso a gente sabe que se nós escolhermos servir a Deus e sermos justos, no fim nós estaremos juntos dele. Amém? Bom, essa foi a nossa reflexão de hoje, né? Hoje não é um dia tranquilo, né? 500.022 mortes, esse é o placar de hoje.
e a igreja pede que nós rezemos por essas pessoas. Então, também chamo vocês a rezarem pelas pessoas hoje, né? Que vocês possam, em algum momento do dia, em algum momento da noite, dirigir uma oração pelas almas dos que morreram e pelo consolo das famílias e amigos enlutados. É o justo, é dar a essas pessoas o que elas mais precisam agora. Como também é justo dar às pessoas o alimento necessário. Sabe, Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, ele fala assim: e urgentes, para proteger os nossos irmãos miseráveis. Aliás, ele faz uma observação para proteger os irmãos que estão na miséria imerecida. Porque ninguém merece a miséria. Ninguém faz por ser miserável. Não é? A gente vive uma vida e se a humanidade servisse a Deus e não ao dinheiro, todos passariam bem. Maria Alice está mandando amém, com mãozinha de oração, Djalma e Doraci também. Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo. Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paula, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Lembre-se, quem puder, fica em casa. Quem não puder, usa máscara. Tá? Teve oportunidade, pintou a chance, toma a vacina, tá? Qualquer braço, qualquer vacina, tudo é dom de Deus. Maria Alice está me mandando uns girassóis, muito obrigado, Maria Alice. Beijos e bênçãos, até amanhã, 15h30. Tchau, tchau, pessoal.